E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu fiz aqui uma pequena sátira, tá? Aonde eu exponho uma das facetas calvinistas, tá? Porque às vezes a gente falando não mostra o tamanho do problema que é essa frase. Por exemplo, Deus na eternidade passada escolheu pessoas para serem boas e escolheu pessoas para serem más. Ponto. Fica nessa história e você aceita. Só que muitas vezes, como nós não raciocinamos com profundidade acerca disso, acaba passando desapercebido o quão ridículo isto é. E aí eu, assistindo uma pregação, eu acabei pegando uma frase ali, e essa frase gerou toda essa sátira que vocês vão assistir aqui agora, uma crítica que bate de frente aí com essa pequena frase dito no meio de uma mensagem por um calvinista. Amém? Assista aí. A santificação ocupa no plano da redenção. Que legal. Eu posso dizer a você, o plano da redenção é o plano da salvação. Você sabe que Deus resolveu salvar o homem antes da fundação do mundo. Bacana. Num belíssimo conselho entre os membros da Trindade, Deus decide salvar o homem. A santificação, ela ocupa um papel central neste plano, formado lá na eternidade. Tudo que Deus faz tem um sentido, tem um propósito. Ele não enviou seu filho Caramba, muito interessante isto. Então Deus, ele na eternidade passada, no conselho de uma trindade, eles decidiram quem iria ser salvo e quem não iria ser salvo. Puxa vida, eu queria tanto estar lá para poder ver como é que foi isso. Olá, tudo bom? Bom. Então, eu chamei vocês dois aqui para essa reunião porque eu criei um plano de salvação e eu queria ouvir a opinião de vocês com relação a esse plano, a esse projeto que eu arquitetei e quero estar colocando esse propósito em Cristo Jesus, tá? Eu vou criar pessoas, criar seres humanos, vou estar criando também anjos. E na medida em que eu vou criando, eu vou selecionando algumas pessoas para serem salvas. O que vocês acham disso? Eu selecionar algumas pessoas para serem salvas e essas pessoas que eu não selecionar, elas serão condenadas. Vocês estão de acordo? O que vocês acham? Olha, Pai, quem sou eu para questionar a sua vontade? Eu estou aqui para ser submisso àquilo que o Senhor decretar. Mas é bom deixar bem claro para os que vão nascer, para aqueles que vão pregar a nossa mensagem, que esse propósito foi o Senhor quem estabeleceu. Sim. Você pode deixar que eu vou falar que esse propósito é meu. É bom sermos sinceros, né? Então, tira de mim essa conta, tá? Fica sendo como o Senhor. Então, vamos deixar bem claro lá na frente que foi o próprio Pai que estabeleceu esse propósito em mim. Eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Só estamos aqui nos submetendo ao que o Senhor deseja, tá? Ok. E você? Então, o meu propósito é convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas para não dizer que nós não entramos em uma unidade, porque neste concílio eu sou voto vencido, então eu irei sim concordar com esta ideia. Graças a Deus. Lembrando que o meu propósito é convencer a humanidade dos seus erros e dos seus pecados, mas me submetendo à vontade do Pai, logo
eu não irei então convencer. Capacidade eu tenho, né, para poder convencer um homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas como o Pai determinou que não é assim que deve ser, então eu não vou fazer isso para com a humanidade. Então pode contar com o meu voto, já que sou voto vencido, então eu não vou nem votar que não, vou votar que sim, para que haja uma perfeita unidade entre nós três. Bom, estando de acordo com esse conselho, então eu decreto que eu vou selecionar algumas pessoas para serem salvas e as outras pessoas que não forem salvas, elas serão condenadas, porque nós assim decidimos dessa forma aqui. Com muito amor, com muito carinho, cheio de misericórdia, que Deus que nós somos, Deus é amor e baseado no amor e na nossa justiça, algumas pessoas serão salvas e outras não. Está decidido e eu vou colocar esse propósito em Cristo Jesus. Então, diabo, eu te convoquei aqui porque eu preciso ter uma conversa séria com você. Uma conversa muito séria. Eu e o Espírito Santo e o Filho decidimos que nós vamos selecionar pessoas para poderem fazer parte de um reino de salvos, de sacerdotes. Sim. E nessa contabilidade, eu decidi que você vai ficar com a maior parte da fatia das pessoas que eu vou criar. Pô, que legal! O que acontece é que isso já foi decidido lá atrás, muito antes de eu criar você. Mas eu estou percebendo que está chegando o tempo. Esse tempo está chegando, esse tempo já é de agora, que você vai começar a ter uma certa mudança. Eu já estou percebendo uma mudança em mim. Exatamente. Eu comecei a sentir vontade de enganar as pessoas, de mentir, querer ser maior do que o Senhor. Quem está proporcionando essa mudança em você sou eu. Caramba! Você é uma obra que eu criei para enganar, para mentir, para assassinar, fazer tudo o que você quiser. Pô, tô passado. E aí, qual é o seu papel nessa história, nessa nossa parceria que estamos criando? Eu vou permitir que venha a nascer mais ou menos uns 8 bilhões de pessoas. E dessas 8 bilhões de pessoas que vão nascer, eu vou querer que você venha a enganar aí mais ou menos mais 6 bilhões e meio, por aí. Tá bom para você? Eu vou te dar umas 6 bilhões e meio de pessoas, tá? As que são minhas, perfeito. Você não vai mexer. Eu não posso pegar nos seus eleitos? Não. As que são minhas, são as que eu elegi. Essas você não vai poder arrebatá-las da minha mão. Tá? Da mesma forma, as que eu não elegi, você também não que eu vou dar para você. E essas, nem o filho vai conseguir arrebatar da sua mão. Eu já combinei com o Espírito Santo, ele não vai convencer essas pessoas da justiça, do pecado e do juízo. Tá? É somente aqueles que eu elegi que serão. Tá? E teve assim algum critério para que você venha não teve critério a escolher um em detrimento do outro? Como é que foi feito isso daí? Né? Se foi, se olhou para alguém, se decidiu escolher. O critério é eleição mesmo, escolhi, foi na roleta russa ali. Eu olhei para um, fui dedilhando ali, escolhendo as pessoas. Tá? Então você veja que nessa parceria que a gente está fazendo, é uma coisa que você vai ser beneficiado, eu vou ser beneficiado e vai trabalhar junto, cara. A gente vai trabalhar junto nisso daí. Pô, legal. Tá? Uma equipe. Inclusive, você vai ser até importante. Está bem lembrado, você vai ser até importante para aperfeiçoar os eleitos, tá? Você vai ser usado para aperfeiçoar os eleitos, mas no tocante aos não eleitos, eles são teus, eu estou te dando, é presente. É meu, ninguém toca.
Aquilo que é do diabo, Deus não Por isso toca. que eu sou amor, né? Deus é amor. Mas me diz uma coisa, não tem que aumentar esse número aí não? Bom, deixar um deixa eu pouquinho maior de pensar. 6 bilhões e meio? Olha só, o que acontece? Depois que o meu filho voltar para a Terra, e a gente já ter dividido ali, eu vou dividir a maior parte para você, porque eu não sou egocentrista, tá? Vai ter um chamado reino milenar, que eu vou prender você, não reclame, porque eu estou te criando para isso. Tá? Sim, senhor, sim, senhor. Sociedade aqui, nós dois, fechou. E aí, no final dos 1000 anos, eu vou soltar você de novo. E aí eu vou permitir que você ganhe mais bilhões de pessoas. Vai ser Aí mais de 6 sim, milhões e pô. meio, cara, que eu vou estar te dando aí de graça. Aí sim. A graça de ser salvo para os eleitos é a graça da perdição para você também. Claro. É tudo de graça. Você Eu me não tá vou me dando mexer de nisso graça, daí. Eu pô. não quero. Se eu quiser te dar um, só um. Não quero nem, não quero não. Umzinho Pode só. ficar para você. Eu não aceito devolução. Eu não aceito devolução, tá? São seus, eu estou te dando, eu não vou pressionar, não vou fazer nada, pode ficar tranquilo, despreocupado. Tá bom. Eles são seus, tá? Eles são seus. Você só vai fazer ali o que eu te criei para Só que você previsto. venha fazer, que é enganar, que é mentir. Né? Usa eles do jeito que quiser, do jeito que quiser você pode usar. É nóis, pô, Tá? No parceria. final vai todo mundo pro mesmo lugar, beleza? Então tá fechado, obrigado pela sua compreensão. Faz aquilo que eu mandei você fazer, você tem a minha bênção, Claro. faz aquilo que eu mandei você fazer, me obedeça, hein? Vou te obedecer, Eu com criei certeza. você para mentir, então minta. Eu criei você para assassinar, então assassine. fazer Eu criei direitinho você como para você me abortar ensinou. a criança, então aborte. Faz tudo aquilo pela qual designei você fazer. Pode deixar. Tá bom? Me obedeça, faça tudo isso. E é parceria, meu irmão. Parceria. Eu já Uma estreitei pra você, o uma pra caminho mim, tranquilo. justamente para facilitar para você. Claro. Para que as pessoas já se direcionem a você. Tá Show de tudo bola. encaminhado, tá? Tudo certo. Não tente tirar do caminho os eleitos, que eles já são Não, escolhidos, jamais. por isso eu te Só dei, os para não você não eleitos, pegar só o que que é é meu. meu. Eu já te dei bilhões de pessoas para você não pegar o Nada que é mais meu. justo, né? Beleza? Então, tá? Boa sorte aí. Obrigado. A gente se encontra de novo lá no dia em que Jesus voltar para a gente colocar você lá no abismo, beleza? Valeu. Isso aí. Basicamente, é isso que o calvinismo ensina. O que existe ali é uma sociedade em comum entre Deus e o diabo, aonde Deus cria o diabo para esse propósito, para enganar, para assassinar, para mentir. Então, o que é o diabo? O diabo é um produto inventado por Deus. A mentira, o adultério, o assassino, tudo quanto é tipo de pecado e abominação, tem o patrocínio de Deus por detrás. Como que se o próprio Deus quisesse, e se o próprio Deus, ele aprovasse, admitisse, e ele viesse a ser omisso quanto a isso. A Bíblia é bem clara quando ela diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Logo, quando Deus ele pode fazer o bem, mas omite fazer o bem em nome de uma soberania e a sua própria justiça que é inquestionável, a gente está dizendo que ele está cometendo pecado. Então você veja que esse tipo de pregação, onde a gente coloca Deus como algoz e não o diabo não tem culpa nisso, ele foi criado para esse fim. Até o diabo nessa história entra como inocente, porque ele acaba sendo criado e ele está nada mais, nada menos do que obedecendo ordens. Então ele não é um rebelde. O que é um rebelde? Se ele só está fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Se ele só está cumprindo com o papel pela qual ele foi criado. Então você veja que é uma pregação que coloca Deus como cúmplice, coloca Deus como sócio direto do diabo. E foi o próprio Deus quem quis isso, não foi o diabo quem quis isso. O diabo não escolheu nada, o diabo não tem poder de projeto de criar nada. Quem criou esse extermínio em massa foi o próprio Deus. Então, ele na eternidade passada, ele podendo criar um propósito, podendo criar uma espécie de salvação que pudesse alcançar a todos, ele preferiu criar um plano de extermínio em massa,
aonde alguns têm a grande sorte, né, nessa roleta russa de serem escolhidos para serem salvos, e quem não passou na escolha de Deus já está condenado, já era para ele. E foi o próprio Deus quem designou isso lá no concílio da eternidade passada, segundo alguns calvinistas ensinam. E olha que eu nem entrei nos textos bíblicos aqui, eu só estou entrando pela lógica filosófica humana pela qual eles ensinam. Que você pare, que você medite, que você veja o caráter de Deus e veja se isso faz parte do caráter do Deus que nós dizemos que é amor. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.